Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a manter o Tic Tac Go no ar, considere fazer parte do nosso Apoia-se. Acesse apoia.se/tictacgo e escolha a recompensa que cabe no seu bolso. O link também estará na descrição do episódio. A partir de R$ 5, podemos continuar trazendo análises, debates e os melhores conteúdos para você que ama o mundo do hóquei no gelo, assim como nós. Se não puder, não tem problema. Apenas compartilhe o TTG com os seus amigos. Muito obrigada pelo seu apoio e boa diversão com o episódio de hoje. Olá, roqueiros e roqueiras, aqui a gente tá de novo em um podcast no episódio 118. A gente vai falar um pouco sobre o World Juniors 2025, que acabou de terminar. A gente tá gravando esse podcast no dia 6 e acabou de terminar ontem, no dia 5. Ele durou do dia 26 de dezembro até o dia 5 de janeiro e foi no Canadá. E a gente vai ter algumas opiniões, muitas coisas que aconteceram, e é um torneio que realmente a gente consegue ver os prospectos da NHL, alguns que provavelmente vão ir pra NHL também, que estão jogando college hockey agora, que não estão jogando college hockey. Então a gente vai poder ver todo esse prospecto do que esses jogadores podem virar estrelas depois. Mas vamos começar um pouco falando sobre o torneio, né? Eu tô aqui, na verdade, com o Guto e com a Duda. E aí, gente, como que tá? Oi, gente. Sabe, eu acho muito interessante o World Juniors acontecer logo depois do Natal. Às vezes eu esqueço dele, tipo, aí aparece, World Juniors, aí eu fico, como assim? Mas acabou o Natal, como assim? É um presente de Natal, né? Eu gosto. Fiquei muito impressionada, gostei do que aconteceu. E você, Guto? Olá, Sofia, Duda, galera que tá escutando a gente aí do outro lado. Eu acho que foi um torneio de muitas surpresas, negativas e positivas. A gente vai falar um pouco disso, né? A gente tem um Canadá aí que decepcionou, os Estados Unidos manteve o habitual e algumas surpresas como, por exemplo, o Cazaquistão, mas a gente tem bastante coisa pra falar. Vamos começar logo falando sobre o torneio, e depois a gente vai chegar mais nos específicos, nos jogadores, nos times. Mas vamos falar um pouco sobre o torneio. O ranking final, né, dos top 4, que tecnicamente são os mais importantes, né? Ficou os Estados Unidos pela segunda vez vencendo. Ano passado eles também venceram. Depois vem a Finlândia, que na verdade foi um jogo. Vamos falar um pouco sobre a final, porque foi um jogo que muita gente pensou que os Estados Unidos ia perder, né? Mas a Finlândia deu bobeira e perdeu no OT. Então o que vocês acharam desse jogo? Eu vi muita gente que tava torcendo pra Finlândia, tipo, que acreditava que eles realmente poderiam vencer os Estados Unidos. Realmente, eles deram bobeira, mas ir pra shootout foi... E os Estados Unidos ganhou back-to-back pela primeira vez. Então, muito importante isso também. Uma grande atuação do Ryan Leonard, um dos grandes destaques desse World Juniors, mas, assim, a Finlândia era uma boa seleção, a gente tinha também algumas seleções que começaram a engrenar depois, como a Tchequia, e que até, de certa forma, surpreendeu. Eu já citei aqui o nome do Cazaquistão, mas a gente tem algumas seleções que a gente sempre espera que desempenhem, mesmo com esse quórum mais jovem, né? O próprio Canadá, que eu já citei, os Estados Unidos, enfim. A gente tem a Alemanha também, que sempre é uma safra. A Alemanha, a Suécia, os países nórdicos sempre conseguem trazer jogadores que vão impactar dentro da NHL. No caso dessa final específica, eu acho que os Estados Unidos fez valer dessa boa margem de já entender melhor como funciona a competição, de ser o atual campeão. Isso é uma pressão, mas também é algo que tem que ser respeitado. E no final eles fizeram valer a pena. Acho que foi uma final bem legal de assistir. Não foi um placar elástico, muito pelo contrário, foi disputado, foi basicamente lá e cá. Teve períodos do jogo que a Finlândia foi melhor, teve períodos do jogo que os Estados Unidos foi melhor, só que no momento tudo vamos ver, ali no overtime, os Estados Unidos fez valer de ser uma seleção mais, não sei se experiente é a palavra, mas já habituada com esse tipo de momento e trouxe mais um caneco aí pros Estados Unidos. E vamos ficar de olho, né? Não tem só o Ryan Leonard nessa seleção, a gente tem alguns outros nomes ali, então isso pode ser importante aí pro desenvolvimento desses jogadores, já pensando, como vocês já citaram, não só na NHL, mas dando o próximo passo, que é a AHL, né? A gente sabe que hoje os principais jogadores, quando eles entram no draft, eles já vão direto
pra liga, mas você sempre vai fechar suas linhas finais, ali sua terceira, sua quarta linha, com esses jogadores aí. Então, muitos desses atletas podem gerar impacto pros seus times aí futuramente, se não nessa temporada, na próxima. Exatamente. E como você falou, o Ryan Leonard não foi o único que apareceu. A gente vê o Ryan Leonard, obviamente a gente vê ele tendo uma atuação não só nos torneios internacionais, mas também com o Boston College. E dentro de Boston College a gente pode ver, tem o Gabe Perreault também, que é muito bom e foi considerado pela mídia, né, do All-Star Team, que é do World Juniors nesse ano. E os dois têm uma conexão muito boa por jogarem no mesmo time, no college, e também por jogarem nos Estados Unidos. E o engraçado é ver que, na verdade, os Estados Unidos e a Finlândia já tinham se encontrado porque os dois eram do grupo A, né? E também foi pra OT, só que foi ao contrário, foi 4-3 Finlândia. Então é bem interessante ver essas mudanças, né? E é isso, como eu acho que foi o Guto que falou, que não dá pra saber no início do torneio quem vai ganhar ainda, é muito difícil. Obviamente tem uns que você sabe que vai ser mais difícil, a gente vai falar um pouco sobre o Cazaquistão, mas teve algumas goleadas, mas é isso, tipo, é um torneio que é muito específico sobre quem consegue manter o ritmo, quem consegue ou aumentar o ritmo depois de ver, ok, esses times aqui são os times mais fortes. É muito difícil ver, ainda mais por serem jogadores tão novos, né, até 20 anos, então é realmente muito difícil de ver assim. Pra não perder muito isso que você falou de Boston College, é um grande time, tá? Porque a gente tá falando de um time que, além de ter esses jogadores, ainda tem, talvez, quem sabe, a escolha número 1 aí do próximo draft, que é o James Higgins, e tem um dos grandes goleiros aí, pelo menos, que o Montreal aposta muito, que é o Jacob Fowler. Então, são vários nomes que começam a encaixar num time que é um dos favoritos nessa temporada no college hockey, e a gente tem que ficar de olho, porque, quem sabe, ainda esse ano a gente veja eles fazerem grandes feitos. Então, é só pra realmente relembrar aqui pro público que esse time Boston College é um dos melhores aí que o college já viu. Eles não são os primeiros do ranking, né? Agora, quem tá como primeiro do ranking da mídia, vamos por assim, dos coaches, é Michigan State, mas realmente eles têm um poder que a gente vê desde o ano passado, eu acredito, que ali Boston College, Boston University, Boston tem alguma coisa que entre esses times já vieram, né? Agora a gente tem o Macklin e o Will Smith. Obviamente o Macklin era de Boston University, mas a gente tem o Will Smith, que era de BC no San Jose Sharks, os dois juntos, né? Mas realmente vem jogadores muito bons e é isso. É um time que você consegue ver que juntos eles fazem a força real. Pra mim, não vou falar sem dúvidas, porque obviamente é hockey e ainda mais colegial, tudo pode mudar, igual a NHL, mas eu acho que tem uma bela probabilidade de a gente ver eles no Frozen Four esse ano. Mas vamos seguir então, vamos pra Finlândia, mas vocês têm alguma coisa a adicionar sobre o segundo do ranking, né? Eles ganharam prata, perdão, pros Estados Unidos. Eu gostei de muitas coisas da Finlândia nesse World Juniors, né? Eles fizeram também uma semifinal disputada ali contra a Suécia, que era outra seleção que foi muito bem. Teve um pouco de trabalho contra a Eslováquia na fase anterior. Venceu de 5-3, mas longe de ser um jogo fácil. Eu acho que os Estados Unidos foi mais contundente no que diz respeito a resultado. Venceram a Suíça por 7-2. Depois não tomaram conhecimento da surpresa, que era a Tchequia, que inclusive eliminou o Canadá, né? Porém, na final eles pegaram um adversário de muito calibre, mesmo tendo ganho, como a gente já citou. A Finlândia, ela não entregava o jogo em nenhum momento. Acho que essa foi a grande marca da Finlândia nessa competição. Ela enfrentou a Suécia, ela jogou de igual para igual, independente do momento do jogo, ela conseguia não sentir a pressão e fazer o embate. Tudo bem, ela foi batida pelos Estados Unidos. Na final tudo pode acontecer, então a gente tinha duas seleções de alto calibre que disputaram o título e os Estados Unidos saiu melhor quando teve os seus momentos. Mas a Finlândia também tem muita coisa legal e eu acho que é importante a gente citar, porque senão a gente vai ficar sempre nos mesmos nomes. Eu tava bem ansioso pra ver o Konsta Helenius e o Jess Kiskinen, e na medida do possível eu gostei do que eu vi. Tinha que vir Rádio também. No geral, eu acho que não só para seleções, mas pros times dentro da NHL, eu acho que alguns times saíram muito felizes do que seus prospectos conseguiram produzir nessa competição e estão bem de olho para aproveitar esses jogadores. Eu acho que esse é um dos tópicos mais importantes que o World Junior traz, que é tipo,
eles mostram os prospectos, sabe? Pras ligas, assim. Eu acho que é um momento que os jogadores mais novos usam muito pra mostrar pra o que eles vieram, sabe? Então, qual que é o potencial deles? Mesmo que seja um período muito curto, né? Não dá pra sempre mostrar. E eu imagino que por eles serem mais novos também tem o fator do nervosismo, enfim. Mas eu acho que é muito importante pra isso, que nem ano passado foi muito importante. Esse ano também, os MVPs, né? O Ryan Leonard, o goleiro da Finlândia também, ele foi super elogiado pelo que ele fez. E pra mim, acho que esse é o melhor ponto, que é mostrar pro mundo o que esses jogadores têm, sabe? Não, exatamente. E eu acho que, especificamente na Finlândia também, por exemplo, vendo os top 30 jogadores em relação a pontos, obviamente, não contando presença no gelo e tal, mas vendo os top 30, a gente tem 2 jogadores finlandeses somente. E eu acho que isso mostra muito que a Finlândia não é um time de ter jogadores, não vou falar incríveis porque eles são muito bons, mas ter jogadores que vão muito acima, que são as estrelas do time, ao invés de ter um time que é conectado junto e por isso que consegue esses resultados bons, sabe? Então eu acho que a Finlândia traz muito isso de ser um time que tem, eu vou falar uma balança, vamos supor assim, entre os seus jogadores. Não tem nenhum jogador que, obviamente, a gente vê, tem jogadores draftados. A gente, obviamente, teve um Jazz, como o Gus tava falando, ele ficou em 13º e o outro ficou, eu acho que 29º, alguma coisa assim, mas que foi o Consta. Mas a gente vê que realmente tem vários times, por exemplo, os Estados Unidos tem milhões de jogadores no top 30, mas a Finlândia realmente, pra conseguir isso, eles tiveram que entrar nessa balança e é uma coisa muito importante. Eu acho que realmente no World Juniors é o que você mais precisa também, ter essa balança entre os jogadores, porque é isso, não tem, ninguém consegue, obviamente, é uma oportunidade incrível, como a Duda falou, mas também, pra você conseguir essa oportunidade incrível, pra você se mostrar também, você tem que estar em conexão com o seu time, né? Então, é muito importante isso. Eu acho que essa que foi a diferença entre os Estados Unidos e a Finlândia que você falou. Eles tinham um time balanceado, então não tinha aquele, meu Deus, esse jogador fez tudo, sabe? Enquanto os Estados Unidos tinha mais, entre aspas, estrelas, né? Tipo, mais nomes. Mas a Finlândia fez uma ótima passagem pelo World Juniors. Acho que a Finlândia, né, a galera que acompanha esporte fala muito que foi mais um time operário, entre aspas, mas tinha seus destaques. A gente sabe que no contexto geral, por mais que os países nórdicos sempre trazem seus jogadores, alguns times conseguem produzir mais talento que outros e isso, sem dúvida, pode ter sido o fiel da balança ali na final, mas não creio que a Finlândia não fez por merecer estar lá, muito pelo contrário. Se tivesse feito gol, talvez a gente estivesse falando de uma forma diferente aqui e tem muita chance desses jogadores brilharem bastante. Assim como da próxima seleção que é a Tchequia, que tem, para mim, tem um jogador que tem grande chance aí de vingar e muito na NHL. Exatamente, então vamos pro terceiro, né, lugar, o bronze pra Tchequia aqui. Ambos no U20, né, que é o World Juniors, mas também no principal, né, que é o internacional, que vai começar, não agora, mas vai começar dia 9 de maio também, na Dinamarca e na Suécia, se eu não me engano. E eles ganharam ano passado no de Men's, né, o todos, vamos supor assim, né, o maior de todos. Mas, obviamente, eles estão um pouco atrás ainda no World Juniors, mas eu acho que daqui a pouco eles já vão estar em cima também. Mas vamos falar um pouco qual foi sua opinião, Duda? Eu acho que o jogo do terceiro lugar foi, assim, incrível. Foram 14, eles foram pro shootout e foram 14 rodadas. Eles lutaram, sabe? E eu acho que o shootout, nossa, eu fico tão nervosa quando tem. Eu já fico nervosa quando vai pra overtime. Mas shootout, ai, não sei nem o que falar. Eles foram muito bem mesmo. Pra você, Guto. Bom, sobre a Tchequia, eu acho que muitos jogadores se destacaram, mas o meu grande destaque vai pro Adam Irichek. Eu acho que é um jogador que o St. Louis Blues teve a chance de escolher ele no último draft, e por mais que ele tenha tido problemas esse ano com lesões lá no Brantford Bulldogs, é um jogador que eu via com muito talento. Eu acho que ele caiu muito no draft até, pra sair lá atrás, quase no meio dele lá pro St. Louis Blues, e é um jogador que eu tenho muito carinho. Eu acho que ele tem muito potencial aí pra se tornar um defensor de primeira, segunda linha. Ele fez um ótimo torneio também. Eu acho que é um jogador que pode fazer muita diferença pro seu time. E o St. Louis Blues, pra mim, é o grande time que sai sorrindo de orelha a orelha, porque seus prospects no contexto geral foram muito bem nessa competição. Eu fico com o meu destaque da Tchequia,
o Irichek. O goleiro da Tchequia também muito bom, o Michael Rabal, ou Rabal, enfim. Enfim, tem outros nomes também que a gente poderia destacar, mas eu vou ficar com esses. Perfeito. Eu acho que também, na minha opinião, a Tchequia sofreu um pouco com as penalidades que eles tiveram. Mesmo eles tendo um penalty kill até razoável, mas realmente as penalidades deram um pouco pra eles e fizeram o jogo deles ficarem mais difícil. Mas eu queria realmente só deixar como uma das coisas que mais me descasacou foi realmente a eficiência de fazer gols deles, né? Porque é muito isso. Às vezes você vai jogar no, como a gente sempre fala, shoot the puck, tipo, vai. Mas ao mesmo tempo, se você não fizer o certo, nada adianta, né? Você vai ficar com vários shots, mas não vai. A quantidade de shots vai ficar muito alta, mas não adianta nada não ter gol. Mas realmente a Tchequia fez isso e, mesmo às vezes com menores quantidades de shots no gol, eles conseguiram mais gols. Então eu realmente acho que é um time muito tático também, que mostra por que eles estão no terceiro lugar agora e poderiam estar mais acima, na minha opinião, também. Então, eu acho que a gente pode seguir para quarto e o último que a gente vai deixar muito assim, que é a Suécia. Então, vamos falar um pouco sobre eles. A Suécia, como citei, os países nórdicos talvez seja o que mais consegue produzir em alto calibre aí pra NHL. É uma seleção que tem também um certo talento. Eliminou ali a Letônia bem apertado, né? 3-2. Perdeu pra Finlândia no overtime. E aí foi enfrentar a Tchequia lá na disputa pela medalha de bronze. Perdeu no shootout, como a gente já citou, que foi muito pegado. Assim, eu acho que a seleção da Suécia teve vários pontos legais da gente citar. Não vou ficar falando aqui de todos os jogadores. Vou falar de alguns, né? Que, enfim. O primeiro é o Pelika. Pra mim era o grande cara que eu queria assistir dessa seleção sueca. Ele já tinha mostrado algumas coisas aí jogando na Liga Sueca. Bom, agora ele conseguiu fazer um campeonato bem interessante. Ele é um prospect lá do Detroit Red Wings. É um cara que eu gosto bastante. Acho que tem certo potencial. Além dele, outros nomes que eu tava muito intrigado pra ver era o Otto Sandberg e o Victor Eklund. E também foram de forma interessante no geral. Era um time que tinha bastante chance de disputar aí o título. Infelizmente ficou pelo caminho. A Finlândia foi pra disputar a medalha de ouro. E eles ficaram com quarto lugar, mas tem muita gente boa aqui que pode sim render para suas franquias no futuro. Eu acho que a Suécia, ela é um dos times mais consistentes. É a quarta vez que eles vão pra final, assim, pra semifinal, né, seguida. Então, eles têm um time muito consistente. Eles tinham, sim, chances, mas acabaram sendo eliminados pra Finlândia, que tava, né, como a gente conversou, fortíssima. Então, e aí eles acabaram perdendo pra Tchequia, mas eles chegaram na final ano passado, né, com o World Juniors de 2024. E eles tiveram um bom potencial lá também, mas eu acho que a minha opinião sobre a Suécia é isso, eles são consistentes, sabe? Eles conseguiram manter essa consistência. Não é um time que vai no final, aí depois sobe, vai no final, depois sobe. Então é um time bem consistente. Eu acho que a gente pode agora mudar um pouco. A gente já falou de alguns, né? Mas eu acho que a gente pode falar um pouco dos jogadores que se destacaram, né? Eu acho que no top 10 da competição, né? Vendo a maioria por pontos, a gente teve 4 dos Estados Unidos, 3 da Tchequia, 2 da Suécia e 1 da Eslováquia. Mas eu acho que o primeiro que a gente tem que falar, a gente já falou um pouco dele, já falou muito bem dele, mas a gente vai falar de novo, né? Que foi o MVP do torneio, que foi o capitão dos Estados Unidos, Ryan Leonard. O que vocês acharam, gente? 10 pontos, ele ficou em terceiro na quantidade de pontos. E aí, como foi o torneio dele? Foi o grande nome dos Estados Unidos nesse torneio, né? Mas o principal, além de ter um fardo duplo, né? Além de ter que pontuar, ter que resolver no gelo, ele era o capitão, ele era a principal liderança. A gente sabe que nessa idade, você desenvolver esse aspecto também é algo muito importante. Você, do outro lado que tá ouvindo, a gente deve estar se perguntando, mas eles são todos jovens. Isso não deve fazer muito importância, não deve ter muita importância. Pelo contrário, nessa idade é ainda mais importante você ter um símbolo de liderança para poder te guiar ali naquele momento que você tá rendendo abaixo, ou no momento da competição que você não tá conseguindo tirar o melhor do que você sabe que pode entregar. E o Ryan Leonard foi esse jogador durante a competição, foi o principal nome. Acho que é peça importante principalmente na final, pros Estados Unidos conquistar o título, merecido o MVP. E além de ter todo o talento que um jogador de hockey precisa, tem aspectos que são meio intangíveis, e o aspecto de liderança é algo muito importante aí pro futuro da franquia.
Acho que o Washington Capitals deve ter ficado muito feliz de ver ele se destacando assim. E ele já tinha se destacado também no do ano passado. É realmente o que o Guto falou, sabe? Essa liderança quando as coisas estão apertando, o placar tá diminuindo a distância, que nem aconteceu no jogo da final, né? Foi um, aí foi outro. Aí foi um, aí foi outro. Então é importante ter essa pessoa pra liderar. E considerando que ele fez 10 pontos em um período muito curto, né? Porque foi o que a gente comentou. É muito pouco o período do World Juniors. É um campeonato que acontece muito rápido. Então, esses 10 pontos foram bons pontos. Exatamente. E como vocês falaram, o Washington Capitals deve estar muito feliz. E eu acho que daqui a pouco a gente pode ver ele na NHL, ou pelo menos na AHL. E ele vai fazer um trabalho muito bom. Seguindo um pouco, vamos... Guto, fala algum jogador que você achou que foi um destaque? Você já falou alguns, mas algum que você acha que, tirando, obviamente, o Ryan, quem você acha que se destacou muito, muito, muito? Pode ser um que você acha, um que realmente tá na mídia. O que você achou? Eu gostei muito do Pelika. Eu já tinha citado ele aqui antes, mas ele tem um aspecto também que a gente já citou aqui, que é o aspecto de liderança. Ele era o capitão do time da Suécia. A gente sabe que a Suécia sempre consegue formar bons defensores. Se tem uma coisa que as nações europeias fazem, é trazer bons defensores para a NHL. A gente tem exemplos da Alemanha, a gente tem exemplos da Suécia, de outros países. Além de conseguir se movimentar muito bem e ter presença no campo ofensivo, né? Se eu não tiver errado, são 4 gols e 6 assistências na competição. É um jogador que foi muito bem e eu tenho, assim, uma expectativa bem legal com ele. Acho que ele vai entregar bastante chegando na liga. Pra mim, é um jogador que eu gosto bastante, desde a época do draft. Quando tem o draft, a gente se apega a alguns nomes. Obviamente, alguns vingam depois, outros não. Isso vai não só do jogador, mas do desenvolvimento. Então, como eu disse, ele tá numa fase nova, uma fase diferente do Detroit Red Wings, e isso pode ser importante pra ele. Vamos ver como é que ele vai desempenhar e como é que ele vai se sair daqui pra frente. Mas eu gosto bastante desse jogador. Acho que ele consegue contribuir muito bem dos dois lados do gelo, e é um cara muito acima da média, porque a gente tem exemplos e exemplos, né? A gente sabe que tem defensores que estão na NHL hoje porque são ótimos defensores, mas que no campo ofensivo não conseguem contribuir muito, e tem o Cale Makar, que não é defensor, é um atacante jogando na defesa. Então a gente tem que entender muito bem a fase que ele tá, como é que ele vai se desenvolver, mas o Pelika é um cara que eu gostei bastante, até me surpreendeu positivamente. Fico muito surpreso quando esses jogadores eles conseguem ir além da expectativa, porque eles são jogadores jovens, eles têm muita pressão em cima deles, querendo ou não. É um torneio que te dá visibilidade, porque você vai jogar com jogadores do mesmo nível que você, e é a sua chance de se mostrar pra franquia ou pro próximo draft da NHL, como a gente tem vários nomes que estão no college e vão entrar no próximo draft da NHL. Então, muito importante, tenho boas expectativas com ele. Um abraço pro Makar pra ver se ele aprende a defender também. Bom, perfeito. E você, Duda, qual foi o jogador que você gostaria de destacar? Eu achei muito interessante nas estatísticas finais o Jakub Stanciu. Essa sopa de letrinhas de nome, né? Porque é bem difícil de falar. Eu achei, ele ficou entre o Ryan Leonard e o Hudson Carson, se eu não me engano. Hudson Cole, não? Cole, não sei, tirei o Carson de longe. Eu achei muito boa a participação dele. Ele tava no ano passado também. Hoje em dia ele já joga pelo Kelowna Rockets na WHL. Então acho que ele já tem um pouco dessa vibe mais profissional, assim. E ele fez 7 gols e 3 assistências. Ele tá empatado em pontos com o Leonard, então eu acho que ele teve sim uma boa participação. Ele é o prospecto do St. Louis Blues. Do St. Louis Blues. Então acho que eles estão felizes, né? Tem alguns times que estão felizes depois dessas participações dos jogadores. Ele é um atacante, né? Enfim, eu acho que ele foi muito bem. Ele vem defendendo o time da Tchequia há muito tempo, então ele já sabe como é a pressão. Exatamente. E falar um pouco do Hudson Cole, né? Eu vou tentar destacar ele, que ficou em primeiro, né? Nesse ranking de jogadores. Ele ficou com 11 pontos. É outro estadunidense também. E ele é um defensor. É uma coisa bem legal de se ver. Eu amo ver defensores. Defensores é uma das minhas posições favoritas, mas obviamente é muito interessante ver isso. Vamos mudar um pouco agora e vamos para surpresas do torneio. Tem algumas
opiniões aí que a gente vai ter. Mas o primeiro, vamos seguindo o que aconteceu com o Canadá. Porque Canadá, tecnicamente, seria um dos países do hóquei, né? Mas, realmente, o que aconteceu com esse time? Eu acho que é a pergunta do ano, realmente. O que aconteceu? A gente teve o Conor Bedard, né? Que a Maria até comentou em off, falou brincando, mas é um fator, né? Eles não tiveram o Conor Bedard. Hoje o Conor Bedard tá em outro nível. Talvez a gente possa até debater aqui se ele é ou não um dos melhores centers da NHL. Mas, primeiro que a gente tinha um grande nome, que é o que pelo menos entrou no radar nesse momento, que é um dos grandes nomes do próximo draft, que é o Schaefer, né? Defensor, jogador de alto calibre e é um dos cotados aí pra ser top 3, top 5. A gente não sabe onde ele vai terminar. A gente sabe que o torneio dele terminou após o quarto período que ele jogou. Dali pra frente ele não conseguiu mais desempenhar muito bem dentro da competição, o que é uma pena pra ele. É aquilo, né? A gente sabe que pra alguns prospects isso é importante, você jogar bem esse torneio, você se mostra e consegue até alavancar sua posição no draft. O contrário também acontece. Hoje o Matthew Schaefer ainda pra mim é um dos top 3, top 4 do próximo draft. Eu já citei o James Higgins aqui, que é fenomenal. Você tem o Porter Martone também no próximo draft, mas o Schaefer era o grande nome desse time do Canadá. E aí a gente tem outros nomes que não foram bem também, né? A gente também tem o Martone, que eu já tinha citado também, que ele também é um jogador que tá muito bem essa temporada na OHL. São 27 jogos, 21 gols, 34 assistências. Dentro do World Hockey Junior, ele também não foi bem. Eu acho que isso tem muito a ver com o coletivo do Canadá. Porque quando a gente começa a citar um ou outro jogador que destoa do time, não é o coletivo, é o jogador. Mas quando você começa a citar vários nomes que são talentosos, que podem te render boas coisas, não tem a ver com o time em si, tem a ver com o comando técnico, tem a ver com as escolhas e é também a montagem de linhas. Eu acompanhei o Canadá mais porque até, além de ter jogadores do Canadien, e eu gosto de assistir mais próximo, o Owen Beck também é outro nome que foi muito mal, fez um ponto no torneio inteiro. É inadmissível, é um cara que tava galgando, tava subindo bem dentro dos prospects do canadiano, tava em ascensão, ele já tinha ganhado títulos pela seleção recentemente, e aí eu posso citar outros nomes também que foram mal. O Tanner Molendick também não foi bem. O Carson Hekopf, que até joga na OHL no Kitchener Rangers. Eu tô citando os nomes, tô falando da seleção. O Callum Rich também não foi bem. Quando eu começo a citar muitos nomes, é porque é um problema que tem a seleção em si. Eu não sei se foi alguma coisa pré-World Juniors, se foi alguma questão de montagem de elenco. Eu realmente queria ser uma mosca pra entender, mas fez muita falta, não só o talento, mas eles não conseguirem desempenhar o que de fato eles podem. Repito, eu citei 2 top 5 do próximo draft, provável top 5, e eles não conseguiram desempenhar o nível que eles vêm desempenhando nas suas respectivas equipes. Hoje, no top 5, o Porter Martone só não tem mais pontos que o Michael Misa, tem 66. Então assim, ele tá jogando muito bem e eu acho que isso pode ser um problema que a seleção canadense tem que rever pros próximos, porque se seu time inteiro joga mal, não, o problema não é o jogador. Eu acho que o choro dos canadenses é o sorriso do pessoal da Letônia, né? Porque eu fiquei chocada quando eu abri o Instagram e aí eu vi que a Letônia tinha ganhado e eu fiquei, não, como assim? O que tá acontecendo? E eu até vi uma reportagem do vice-presidente de alta performance hockey operations do Canadá, que ele falou, tipo, você pode me culpar, porque ele que escolheu os jogadores, que é o que o Guto falou, ele que escolheu os treinadores, ele que escolheu os olheiros, e ele falou também que não tá tão ruim, porque eles ganharam 2 seguidos, e aí estão perdendo 2 seguidos, mas realmente, pros prospectos que estão no top 5, é meio zoado, né? Não mostraram o talento que eles tinham mostrado anteriormente, e acho que também é muito do time, assim, o que a Finlândia tem, faltou no Canadá. Exatamente. Eu acho que também já tiveram várias tentativas de explicação do que aconteceu, né? Já teve o GM falando, a gente não teve tantos treinamentos porque os jogadores estavam muito cansados. Eles também têm 6 jogadores no top 10 de mais penalizados no torneio. Tiveram, obviamente, jogadores que não foram chamados pro próprio torneio, que muitas pessoas acharam que deveriam estar. Não tem ninguém no top 30 de melhores jogadores no torneio. Então, realmente, foi um ano bem esquisito pro Canadá. E vamos ver o que eles vão fazer no ano que vem, né? Porque, real,
Então, não é uma coisa comum e que eu acho que eles devem deixar continuar, né? Só completando o que a Sofia falou, é isso mesmo. Se você tem uma seleção que comete muitas faltas, isso é falta de treinamento. Treina repetição. Repetição pra você não cometer o erro. Obviamente você vai cometer o erro, vai fazer penalidade. Todo jogo de hockey vai ter penalidade, querendo ou não. Raramente não tem, na verdade. Mas você repete pra errar menos, pra diminuir seu erro. E... bom, desculpa, se eles estão cansados pra poder treinar, então eles não podem ser jogadores de hockey, gente. São 82 jogos se você quer entrar na NHL por ano. Isso sem contar os playoffs, e isso sem contar quem joga com perna quebrada, com ombro deslocado, com mão fraturada. E não é dois exemplos, né? Pelo menos todo time que entra nos playoffs joga assim, e você só vai descobrir que o cara tá lesionado depois que o time é eliminado ou que acaba os playoffs de fato. Exatamente. E a gente fica reclamando deles e só depois a gente vê isso também. Então é realmente um esporte que a gente sabe que tem hit toda hora. Eles têm que usar muita força. Mas é isso, é o esporte que vocês escolheram. Então, vamos jogar como se fosse, né? Eu tava vendo, o Canadá teve 34 minor penalties e 113 penalty minutes. Eles tiveram realmente a maior marca desse torneio. Então, acho que alguma coisa precisa mudar. Sim, exatamente. Foram quase mais, se eu não me engano, de 20 minutos contra o segundo. Então, não é um caso isolado que, tipo, ele tá em primeiro, mas tá ali perto dos outros, foi uma coisa comum. Não, foram quase 20 minutos a mais de penalidades do segundo colocado. Então, mas vamos ver, né? Eu acho que é uma esperança pro ano que vem pra ver o que eles vão fazer e com certeza vão haver mudanças, ou pelo menos a gente espera que tenham. Mas vamos seguir um pouco e vamos falar agora dos melhores goleiros, porque pra mim foi um pouco diferente do que a gente podia esperar. Obviamente, o Canadá foi uma coisa que a gente viu, um dos melhores goleiros foi do Canadá, mas a gente teve algumas surpresas por aí, e também não surpresas, então vamos falar um pouco sobre isso. Guto, você quer começar? Claro, a gente pode começar falando que a posição de goleiro não é fácil, talvez seja uma das mais difíceis no esporte, né? Esse é um grande ponto, mas a gente já citou aqui vários nomes que foram bem, acho que foi um World Juniors dos goleiros. O goleiro dos Estados Unidos foi muito bem. O goleiro da Finlândia, pra mim, jogou em alto nível também. A gente teve o goleiro do Canadá, mesmo com o Canadá sendo essa bagunça toda, ainda conseguiu mostrar seu valor. Fora os outros nomes, eu gostei do goleiro do Cazaquistão em alguns momentos. A Suécia também teve um bom aproveitamento de seus goleiros, a Tchequia também. Eu acho que no geral, foi um World Hockey Junior dos goleiros em vários aspectos. Acho que a gente tem uma safra aí que tá vindo que vai entregar bastante. Recentemente até a gente teve o maior contrato aí da história para um goleiro na liga. Quem sabe um desses moleques aí não possa quebrar esse recorde. Eu gostei bastante também da participação, principalmente no jogo do Canadá e da Letônia, do goleiro do Leonard Felberg, que ele foi simplesmente espetacular, que ele defendeu 55 dos 57 chutes, parando todos os 8 do Canadá. Então, assim, eu acho que ele foi muito importante. Mesmo que há 5 minutos atrás a gente estava massacrando o Canadá, eu acho que a Letônia foi um passo muito importante pra eles, sabe? Foi um jogo muito importante pra eles, porque comparando as outras participações dele em outros World Juniors, sabe? Então, vencer um time que era considerado muito bom, mesmo que tenha também tido uma participação bem zoada ano passado, eu acho que foi muito importante pra eles. Eu acho que a gente pode mudar agora. A gente já falou um pouco sobre eles, mas é importante dar um boost neles, porque como foi a performance do Cazaquistão, né? Eles estão jogando pelo nível mais alto da primeira vez desde 2020. Também já tiveram pouquíssimos jogos desde os anos 90. Então, como que foi pra vocês essa aparição do time? Como eu disse, eu me surpreendi positivamente com a seleção do Cazaquistão. Acho que o esporte, de um modo geral, no país tem crescido muito nos últimos anos. Não só no hockey, em outras modalidades. A gente vê eles investindo. E eu acho que eles estão começando a ter um retorno. Obviamente, a gente ainda tá muito longe do ideal, né? Mas eles ainda estão muito atrás de várias seleções, incluindo Canadá, Finlândia, Estados Unidos. Mas, no aspecto geral, eu gostei do que eu vi do Cazaquistão. Eu acho que eles podem crescer futuramente e, quem sabe, começar a ser um país que visa esse esporte com mais força, com mais veemência e figurar mais nesses momentos, né? Eu acho que seria importante. É um passo importante que o Cazaquistão fez, poder competir nesse nível, essa molecada conseguir
entregar algo acima do que eles já vinham entregando e poder disputar, querendo ou não, com países que têm tanta tradição, é uma coisa muito boa. Eles pegaram um grupo que tinha Suíça, Eslováquia, Tchequia e Suécia. Vários países que têm tradição nesse esporte. Ah, mas você tá falando que eles estão felizes por perder. Não, eu entendo. Você vai perder em algum momento, você vai ganhar. Mas aqui, no caso do Cazaquistão, é entender como fazer pro esporte crescer no país deles. Eu acho que eles estão no caminho certo, um passo de cada vez. Eu acho que o Cazaquistão ainda pode crescer muito futuramente, entregar bastante aí. Quem sabe começar a produzir jogadores de altíssimo nível, por que não? Eu acho que essa participação do Cazaquistão foi muito importante, tipo, foi um passo muito importante, mesmo que eles tenham um desfalque, né, em relação aos outros times, tipo, em nível, porque os times que jogam hoje no World Junior são times que têm tradição, né, então eles não apareceram do hockey assim do nada. E eu acho que foi muito mais sobre o Cazaquistão tá lá do que a performance deles. Eu achei muito importante quando eu vi, eu lembro de ver a notícia, eu fiquei muito surpresa positivamente e muito ansiosa pra ver essa aparição deles. Eles lutaram com as armas que eles tinham, né, eles acabaram perdendo para a Eslováquia, então eles não passaram das fases preliminares. Mas eles lutaram, eles acabaram perdendo no overtime por 5-4, mas realmente eu acho que eles foram uma boa surpresa e também para dar uma mudança nesse foco só dos times mais tradicionais, mais europeus, os Estados Unidos, o Canadá. Então eu realmente achei que foi muito mais sobre a aparição deles do que a performance. Perfeito. E eu acho que vou deixar aqui aberto algum ponto que vocês tenham a mais, últimas notas que você tenham. Guto, vamos começar com você. Eu já tinha falado do St. Louis Blues, eu só vou trazer os números frios aqui pra gente entender o quanto eles estão felizes no momento. Tô combinando todos os prospects de St. Louis. Jakub Stanko, Dalibor Dvorsky, Otto Sandberg, Adam Yeko, Juraj Perkaki, Adam Iricek, que eu citei bastante, o Theo Lindstein, o Ondrej Kos e o Colin Haup. Juntos eles somaram 52 pontos, sendo 22 gols e 30 assistências. Tem um general manager que tá sorrindo nesse momento. Com certeza. Pra quem tá em 17º lugar agora na liga, quem sabe daqui pra frente não mude essa posição com essas novas carinhas chegando. Exatamente. Mas é isso, eu vou fazer agora a finalização, gente. Mas o apoia-se do TicTac Go é a partir de R$2. No apoia-se.se/TicTac Go. Recebe recompensas exclusivas com a sua contribuição. E você pode continuar criando conteúdos incríveis como esse. A gente pode fazer isso. Então, muito obrigada pra quem tá apoiando já. E se quiser também, tem conteúdos exclusivíssimos. E, obviamente, saiba tudo sobre as melhores .com. E você já pensou em ter acesso a uma comunidade exclusiva do TTG? Se sim, participe do nosso server no Discord. Todos os links vão estar aqui embaixo. Além disso, use o cupom TicTacGo, tudo em letra maiúscula, e receba 10% de desconto no Mr. Varsity. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Além disso, siga a gente no Blue Sky, Twitter, Instagram e TikTok. E todos os links vão estar citados aqui na descrição desse episódio. Gente, muito obrigada. Guto, Duda, eu sou a Sofia. E é isso, gente. Muito obrigada e vejo você no próximo episódio. Tchau, galera! Até mais, gente. Este conteúdo só foi possível graças aos nossos apoiadores. Um abraço especial e nosso muito obrigado para Amanda Marques, Amir Bliacheres, Ana Flávia de Lima, Camila Chaves, Carlos de Freitas Souza Júnior, Daniele Milczarek, Débora Almeida Dias, Elcio Martins Vieira Júnior, Gabriel Vieira da Rocha, Isabela Belém de Carvalho, Jussiele Barreto, Laura Lopes Guerreiro, Lucas Balugani, Lucas Bueno, Lucas Mendes Martins e Tanira Barros.